E chegou a hora, então, de vocês aprenderem o que é o tal objeto, a tal programação orientada a objetos. Então, lembra do programinha que nós fizemos nas aulas anteriores de cadastro do aluno, né? Então, nós cadastramos o quê? Nós cadastramos o RA, o nome, a disciplina, a V1, a V2 e a média de um aluno. E você percebe o seguinte, RA, nome, disciplina, são informações do tipo string, a V1, a V2 e média são informações do tipo double, são tipos diferentes de dados. E essas informações, elas são informações que são armazenadas na memória, só que elas são armazenadas soltas, elas não têm uma relação na memória uma com a outra, elas não ficam agrupadas, relacionadas a um aluno específico, por exemplo, elas são simplesmente colocadas na memória. Quando a gente fala de orientação a objeto, nós vamos ter de agrupar essas informações numa área da memória e nós vamos ter de dar um nome a toda essa área de aluno, por exemplo. Nós vamos ter de referenciar uma grande área da memória como aluno e colocar essas informações RA, nome, disciplina V1 e a V2 dentro dessa área chamada aluno. Essa área da memória vai ser o objeto, né? Vai ser uma cápsula que nós chamamos de objeto, e nós vamos manipular de uma maneira diferenciada. Tá? Nós vamos ter de criar um programa só para manipular os dados de aluno. Tá? Para você ter uma ideia, eu fiz apenas uma representação aqui, do jeito que nós criamos o programa, até agora, nós criamos a variável RA, nome, disciplina, AV1, AV2 e média de uma maneira solta, usando variáveis simples. Quando a gente vai programar orientado a objeto, então nós vamos criar um programa só para criar uma cápsula, a gente vai criar uma área na memória, uma cápsula, né, um objeto chamado aluno, e dentro desse objeto nós vamos ter então RA, nome, disciplina, V1 e a V2. Dentro dessa área, né, dentro dessa cápsula, nós vamos manipular os atributos, nós chamamos de atributos essas variáveis dentro da cápsula, essas variáveis RA, nome, disciplina, AV1 e AV2. E aí a gente consegue colocar informações dentro desse objeto, aluno, né? Colocar as informações usando o método setter, que são setRA, setNome, setDisciplina, setAV1, setAV2, para colocar os dados dentro desses atributos do objeto. E a gente tem os métodos getter, getRA, getNome, getDisciplina, getAV1 e getAV2, quando eu quero tirar as informações dentro desse objeto. Então imagina o objeto como uma cápsula, essa cápsula tem então os atributos, que são as variáveis dentro, e tem as operações. Operações são funções, né, são funcionalidades que eu posso executar com as informações que eu coloco na cápsula. Mas isso é apenas uma explicação simbólica, uma explicação simplificada. O que importa mesmo é saber como é que faz isso, e eu vou demonstrar agora para você, tá? Então esse mesmo programinha que eu fiz de maneira estruturada aqui, ó, que você viu, né, que cadastra aqui alunos, eu vou mostrar agora como se faz de maneira orientada a objeto, tá? Então vamos lá, vou criar um novo projeto, arquivo, novo projeto, Java, aplicação Java, vou clicar em próximo, vou chamar então de aula 3, que é o nome desse projeto, vou clicar aqui embaixo, ó, aula 3, o nome do projeto, localização do projeto já está aqui pendrive, se não você clica em procurar e seleciona aí o teu pendrive, criar classe principal, eu vou colocar o nome da classe principal, olha, controle alunos, é isso que eu vou colocar, veja, eu coloquei controle alunos, controle com C maiúsculo, alunos com A maiúsculo, e sem espaço, tá? Controle alunos, e clico em finalizar, né? Pronto, ele vai criar uma classe controle alunos. Eu apago os comentários dessa classe controle alunos. Essa classe controle alunos, ela vai ser apenas uma classe de manipulação de objetos, uma classe por meio da qual eu vou criar objetos. Mas o objeto em si, ele vai ser manipulado, ele vai ser gerado por uma outra classe, uma classe que vai ter os métodos set e os métodos get, os métodos setter e os getter, tá? Então veja bem, essa classe ela é simples, é uma classe que você já conhece, uma classe que tem o método main. Além dessa classe, eu vou precisar criar uma outra classe para manipular o RA,
o nome, a disciplina, a V1 e a V2. Vou precisar criar uma classe, gerar uma classe para criar as cápsulas, para criar os objetos, tá? Quando você programa orientado a objeto, você não programa tudo aqui dentro de maneira estruturada, como nós fizemos nas aulas anteriores. Você vai precisar gerar uma classe para manipular esses objetos, né? Você vai precisar gerar uma classe para criar aqui, ó, essa cápsula, né, chamada aluno, com os atributos dentro. Então, vou te mostrar como faz isso. Então, além da classe principal que você cria, você vai ter de criar uma classe para manipular aquelas variáveis, tá? Aqueles atributos. Nós chamamos atributos. Aquelas variáveis RA, nome, a V1 e a V2, que normalmente a gente chama de variável na programação estruturada, na programação orientada a objeto, nós vamos passar a chamar de atributos. São variáveis da mesma maneira, mas é um nome diferente que você dá quando você está programando orientado a objeto, tá? Então, ó, além dessa classe controle alunos, que é a classe principal, eu vou clicar com o botão direito no nome do meu projeto, aula 3, ó, clico com o botão direito, vou em novo, classe Java, veja, botão direito, novo, classe Java, e eu vou criar uma classe chamada aluno. Olha, eu estou criando uma classe chamada aluno com A maiúsculo. Veja, criei uma outra classe, ó. Apago todos esses comentários em cinza, tá bom? Apaguei os comentários. Então veja bem, agora eu tenho a classe alunos, controle alunos.java e a classe aluno. Veja bem, eu tenho a classe controle alunos.java, que é a classe principal, por onde eu vou criar objetos, eu vou criar cápsulas, né? Vou criar objetos da classe aluno. Veja que eu preciso agora de uma classe só chamada aluno, onde eu vou colocar as variáveis, os atributos que eu vou manipular e as operações que eu vou executar com os dados do aluno. E uma classe principal para eu manipular isso, tá? Bom, como é que vai ser a classe aluno? A classe aluno, ela vai ser uma classe que vai conter as variáveis que eu vou manipular, os atributos que eu vou manipular do aluno. No caso, o RA, o nome, a disciplina, a V1 e a V2. Então vamos lá. Eu preciso colocar o seguinte. Tudo que eu vou manipular na classe aluno vai ser do tipo private. O que é do tipo private? Significa que eu não vou poder manipular diretamente. Aqui da classe controle alunos, que é a classe principal, eu não vou poder chamar diretamente as variáveis, esses atributos que eu vou colocar na classe aluno. Eu vou precisar chamar através de um método set ou de um método get. Enfim, toda variável que eu vou criar aqui nessa classe aluno, a classe que vai gerar objetos, elas precisarão ser do tipo private, tá bom? Então, por exemplo, ó, private string, aí eu vou colocar private string RA, ponto e vírgula, na outra linha eu vou colocar private string nome. E veja, isso é padrão da orientação a objeto, tá? Quando você programa orientado a objeto, você sempre vai ter uma classe para manipular os dados. Então, se eu for, por exemplo, cadastrar aluno, eu vou ter uma classe aluno para cadastrar os dados do aluno. Se eu for cadastrar funcionário, eu vou ter uma classe funcionário para manipular os dados do funcionário. Se eu for cadastrar produto, eu vou ter uma classe produto para manipular os dados do produto. E sempre esses dados serão private, serão privados. Isso é padrão da orientação a objeto. Para quê? Para ninguém fora da aplicação, fora dessa classe, chamar direto essas variáveis e alterar os dados sem você permitir. Por isso que essas variáveis vão ser private, tá? Além disso, eu vou ter o quê? Vou ter private, agora double, vou manipular também a V1, e eu vou ter também private double, e vou manipular a AV2. Aí você deve pensar assim, mas e a média? Eu não vou manipular a média também? Normalmente não. Quando você programa orientado a objeto, você usa a mesma regra de banco de dados. A média é um valor calculado. A média é resultado da soma e da divisão da V1 com a V2. Se soma a V1 com a V2, divide por 2, você obtém a média. Então, toda variável, todo valor que é resultado de um cálculo com outros valores,
já existentes no objeto, então você não manipula. Não é padrão você manipular. Então não preciso manipular a média no objeto. Sempre que eu quiser a média, eu pego a V1 e a V2 que estão no objeto, calculo e obtenho a média, né? Então eu não vou manipular a média no objeto. Não é padrão se manipular a média, tá? Então pronto, ó, eu defini as variáveis aqui nessa classe aluno, ó, defini as variáveis que eu vou trabalhar, no caso o RA, o nome, a V1 e a V2. Esses são os atributos. Se você ver no desenho que eu fiz, ó, eu defini RA, o nome, opa, faltou a disciplina aqui, né? Então eu preciso, além do nome, preciso também de um private string e disciplina aqui, né? Preciso definir também esta variável disciplina. Aqui começa a classe, aqui termina a classe. Bom, vamos lá. Para você gerar essa cápsula, você vai perceber o seguinte, olha, para eu armazenar os dados de um aluno, primeiro eu preciso gerar uma cápsula, gerar o objeto vazio, né? Você vai ter, em algum momento, você vai ter de gerar uma cápsula como essa. Uma cápsula na memória chamada aluno para você guardar os dados do aluno. Para gerar uma cápsula, um objeto aluno, para instanciar um objeto aluno, você vai precisar de uma estrutura nessa classe aluno chamada construtor. Veja, o nome construtor é justamente para você construir um objeto, construir uma cápsula como essa, ó, vazia na memória, tá? E o construtor a gente gera automaticamente aqui, o NetBeans gera automaticamente. Então veja bem, eu coloquei o private, ó, coloquei private com as variáveis, né, os atributos da classe. Eu vou até colocar aqui, ó, isso daqui são chamados de atributos da classe. Nada mais são do que variáveis, né, as informações do aluno que eu quero manipular, tá bom? Agora eu preciso gerar aqui o que? O construtor da classe. Para que serve o construtor da classe? Para gerar objetos, para gerar as cápsulas aluno, para colocar os dados dos alunos que eu quero cadastrar. Então eu coloco aqui um comentário construtor da classe. O NetBeans gera o construtor sozinho, eu não preciso criar, escrever o construtor. Olha só como você gera o construtor. Veja, clica com o botão direito do mouse, ó, cliquei com o botão direito do mouse aqui embaixo, ó, embaixo desse comentário. Vou inserir código construtor. Botão direito, inserir código construtor. Aí você clica em gerar. Não selecione essas caixinhas, clica apenas em gerar. Viu que ele gerou aqui um tal de public aluno? Abre e fecha a chave. Sabe por que ele abriu e fechou a chave sem nada dentro? Para gerar um objeto vazio. Isso daqui é para ele gerar uma cápsula como essa sem nada dentro. Ou seja, ele gera um objeto aluno sem RA, nome, disciplina, V1 e a V2, sem nada. Depois você coloca o RA, o nome, a disciplina, a V1 e a V2 que o cara cadastra, que a pessoa, que o usuário cadastra, tá? Então, construtor é isso. Eu poderia ter digitado, mas é melhor fazer isso. Eu vou apagar para você ver novamente como eu fiz. Ó, eu clico com o botão direito do mouse e vou inserir código, construtor e clico em gerar. Ah lá, ele já gera isso para mim, certo? Agora, você sabe o seguinte, lembra que eu comentei que para eu armazenar dados dentro desse objeto vazio, eu vou precisar de método setter. Método setRA, setNome, setDisciplina, setAV1 e setAV2. Eu vou precisar criar esses métodos. O que são métodos? São operações, tá? É como se fossem funções em outras linguagens de programação. Então, como é que eu vou criar esses métodos? Aqui embaixo agora, eu vou colocar um comentário também, ó. Eu vou ter de criar os métodos. O que são métodos? São operações, tá? Operações, vou colocar aqui operações, setter e getter. Tá? Eu preciso criar essas operações setter e getter. Bom, como é que eu crio essas operações setter e getter? Eu também poderia digitar tudo isso, mas o NetBeans cria isso sozinho. Veja, da mesma forma que eu criei o construtor. Eu clico com o botão direito do mouse, vou inserir código, aí eu vou em getter e setter, clico, agora eu seleciono todos. Sabe por que eu tenho que selecionar a V1, a V2, disciplina, nome e RA?
Porque eu vou ter um getRA, setRA, getNome, setNome, getDisciplina, setDisciplina, getAV1, setAV1, getAV2, setAV2. Então eu preciso ter um get e um set para cada atributo, para cada variável. Por quê? Porque o setRA armazena um número de RA no objeto. GetRA obtém, né, tira o RA de dentro do objeto quando eu for exibir o RA, por exemplo. setNome armazena o nome no objeto. GetNome tira o nome de dentro do objeto. Então eu sempre vou precisar de um get e um set para armazenar o valor no objeto, na cápsula. O objeto é uma cápsula, tá? E tirar o valor de dentro do objeto. Vou clicar no botão gerar aqui embaixo e olha só o que ele já fez. Já gerou um getRA, um setRA, getNome, um setNome, getDisciplina, setDisciplina, getAV1, setAV1, getAV2, setAV2 e gerou tudo isso automaticamente para mim, né? Então veja bem, essas classes elas são padrão, tá? Se eu quero manipular dados de aluno, se eu quero cadastrar um aluno, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que criar uma classe aluno, como você viu. Aí eu vou definir os atributos da classe, ou seja, quais as informações do aluno que eu quero cadastrar. Eu quero cadastrar o RA, o nome, a disciplina, a V1 e a V2. Aí eu preciso gerar um construtor da classe. O que é o construtor da classe? É a estrutura com o mesmo nome da classe. Veja, a classe se chama aluno, o construtor tem que ser public aluno. Essa estrutura vai ser para eu gerar a cápsula vazia, gerar o objeto vazio. Mas eu não vou deixar esse objeto vazio sempre, eu vou querer cadastrar um aluno, certo? Para cadastrar um aluno, eu vou querer colocar o RA dentro dessa cápsula, vou querer colocar o nome dentro dessa cápsula, a disciplina, a nota da V1, a nota da V2, então eu vou precisar de método set, setRA, setNome, setDisciplina, setAV1, e setAV2. Os métodos que começam com set são chamados métodos setter, cujo objetivo é colocar informação dentro dessa cápsula, desse objeto, tá? Agora, depois que eu coloco os dados dentro do objeto, eu vou precisar exibir esses dados em algum momento, pegar esses dados e exibir na tela. Então aí eu preciso dos métodos getter. Então eu vou precisar do getRA, getNome, getDisciplina e getAV1 e getAV2. Todo método começado com get vai pegar a informação de dentro do objeto, tirar, geralmente para exibir, para fazer um cálculo, para executar alguma operação, tá bom? O método set, ele serve para colocar alguma coisa no objeto. Então, olha para você ver a dinâmica do método set. Se você chama o método set, veja, chamou o método set, você passa o RA para o método set, ó, o método set recebe um RA. Então, se você passou, por exemplo, o RA 123, o 123, o RA 123 que você passa vai cair aqui nessa variável RA, certo? Você passou 123, 123 vai cair aqui nesse RA. Aí, esse RA que tem 123 vai passar para este RA aqui, ó. Esse this indica que vai passar para esse RA, que é o RA que você criou aqui em cima, ó. Private string RA é o RA do objeto, é o atributo do objeto, é a variável que está dentro do objeto. Então você pega aqui, ó, recebe o RA numa variável local, uma variável que só existe aqui nesse método, pega esse RA que você recebeu e passa para esse atributo, né, para esse atributo da classe RA, que está no objeto, que está no interior do objeto. Mesma coisa com o nome, ó. Se você vai cadastrar um nome, você passa o nome cai aqui, você passou João da Silva. O João da Silva cai aqui nessa variável nome. Aí ele pega o João da Silva que caiu aqui e joga para esse nome que está verdinho. Ó. This indica que ele vai jogar para esse cara aqui, para essa variável, para esse atributo que você definiu como private lá no começo da classe. Tá? Então, na verdade, você sempre recebe a informação no método set, pega essa informação e passa para a variável private que você definiu lá no começo da classe. Né? Você vai sempre pegar, receber a informação e colocar no objeto. É aquilo que eu te mostrei aqui. Ó. Você recebe o set, ó, set nome. Se eu coloco set disciplina matemática, tá vendo?
7 disciplina matemática. Então, você está pegando o valor matemática e está colocando no atributo disciplina, né, que está no objeto aluno, no objeto da classe aluno. É isso que você faz. Então, primeiro, quando você cria um objeto aluno, você vai ter de usar o método setRA, setNome, setDisciplina, setAV1 e setAV2 para encher esse objeto aluno com valores, com dados, tá? Qual é o objetivo de você encher um objeto com dados? É você pegar depois o objeto aluno, esse cara aqui, esse objeto aluno, e jogar para uma tabela do banco de dados que você vai ver nesse curso mais para frente. Eu vou mostrar como se faz isso. Primeiro você pega os dados do aluno, o RA, o nome, a disciplina, a V1 e a V2. Você pega esses dados, joga no objeto aluno. Depois você pega esse objeto aluno e joga numa tabela aluno do banco de dados. Esse é um outro passo que você vai ver mais para frente. Mas a ideia de você criar um objeto é justamente você encapsular os dados no objeto para pegar esses dados e depois você descarregá-los numa tabela de um banco de dados Oracle, SQL Server e assim por diante. Essa é a ideia de você jogar, criar um objeto, criar uma cápsula, né, que nós chamamos de objeto, tá bom? Mas no momento a gente só está começando. Então veja bem, essa classe objeto ela é muito importante. Veja que se você for criar um programa para manipular produtos, você vai ter de criar uma classe produto com os dados, as variáveis, os atributos do produto que você vai manipular. Então sejam eles o código do produto, o nome do produto, a marca, o preço do produto e assim por diante. Aí você vai ter de criar um construtor da classe produto, vai ter de criar um set código, set nome do produto, get nome do produto, set marca do produto, get marca do produto. O NetBeans você viu que cria isso automaticamente, tá? Veja a dinâmica dos métodos get. Se eu pegar, por exemplo, o getRA, se eu chamo o método getRA, ele apenas me retorna o RA. Ele tira o RA de dentro do objeto e me retorna, me dá o RA para eu fazer o que eu quiser com ele, tá? É um método apenas de retorno, que me dá a informação que eu quero, tá bom? Essas classes são padrão, é sempre assim que se programa em Java. Essas classes são padrão. Vou mostrar então como se manipula isso, porque essa classe aluno é uma classe apenas para criar o objeto e para manipular, colocar a informação no objeto e tirar a informação do objeto. E também depois nós vamos usar essa classe para calcular a média, tá? Então vamos lá, ó. Controle de alunos é por aqui que eu vou manipular. Veja que a minha aplicação agora tem a classe controle alunos e a classe aluno. A classe controle alunos é a classe principal, ó, que tem o método main aqui, ó, método main. E a classe aluno é a classe que eu criei para gerar objetos da classe aluno, para gerar a cápsula aluno, para armazenar os dados, juntar os dados no objeto da classe aluno. Bom, vamos lá, vou te explicar como faz isso agora na prática, tá? Uma vez que eu tenho a classe aluno com construtor, com os métodos get e set para cada atributo, como você viu aqui, então agora é hora de manipular isso, de gerar um objeto em si. Vou gerar um objeto aluno vazio e vou armazenar os dados nesse objeto aluno para você ver como funciona, tá bom? Bom, aqui dentro então do método main, ó, public static void main, aqui dentro dessa área de programação da classe principal, eu vou então, primeira coisa, eu vou gerar uma cápsula, tá? Preste atenção, eu vou gerar uma cápsula chamada aluno vazia, sem nada dentro. Vou gerar isso daqui que você está vendo, um objeto aluno vazio, tá? Para eu gerar um objeto aluno vazio com RA, nome, disciplina V1 e a V2 vazio, o que eu tenho que fazer? Eu tenho de gerar um objeto dessa classe aluno aqui que eu criei, ó. Tenho de gerar um objeto, criar um objeto dessa classe aluno. Como é que eu faço isso? Primeira coisa, eu defino o seguinte, aluno, que é o nome da classe, e aluno minúsculo, que é o nome do objeto dessa classe, tá? Então coloquei aluno, que é o nome da classe, aluno, que é o nome da variável, do objeto, da cápsula que eu vou criar dessa classe. Não precisaria ser aluno, poderia ser A, poderia ser assim, ó, aluno A, tá? Só que eu vou colocar aluno minúsculo, porque foi o nome que eu dei aqui à cápsula, nesse exemplo que eu estou mostrando aqui para você, tá?
Então vamos lá, aluno, aluno. Aí embaixo eu coloco aluno, que é o nome da cápsula, igual a new. Olha, eu vou criar uma nova cápsula da classe aluno. Pronto. Esse comando aqui, sabe o que eu estou fazendo? New aluno, ó, new aluno. Eu estou gerando um novo objeto. Olha, eu estou gerando um novo objeto chamado aluno, com RA, nome, disciplina, AV1 e AV2 vazios. Eu estou gerando isso daqui, ó, alocando um espaço na memória chamado aluno. Dentro desse espaço eu tenho os atributos RA, nome, disciplina, AV1 e AV2 totalmente vazios para serem preenchidos. Tá? Eu estou gerando uma cápsula vazia. Agora, o que é esse new aluno? Eu vou te mostrar, ó, vou clicar nesse, tá vendo? New, esse aluno aqui, ó. Esse aluno aqui é o construtor da classe aluno. Se eu seguro a tecla Ctrl, olha, eu vou pressionar a tecla Ctrl, vou manter pressionado e vou clicar nessa palavra aluno à direita de new. Olha, quando eu cliquei, o cursor veio para esse public aluno aqui, ó. Então, new aluno está chamando o construtor da classe aluno. New aluno está chamando o construtor da classe aluno, que está vazio, que não tem nada aqui dentro. Então, na verdade, o new aluno está chamando o construtor. Por que chama construtor esse pedacinho aqui? Porque ele constrói um objeto da classe aluno vazio, ele constrói uma cápsula vazia. Ó, vou voltar lá na classe controle alunos, tá? Então, aluno, aluno. Eu estou dizendo que eu vou gerar um objeto chamado aluno da classe aluno, tá? Aí eu vou gerar com o comando new aluno. Gerei um objeto vazio, uma cápsula vazia chamada aluno. Agora, eu quero preencher essa cápsula. Então eu tenho lá uma cápsula chamada aluno com RA, nome, disciplina, AV1 e AV2 vazios. Esses atributos estão vazios. Como é que eu faço para preencher? Então, se eu quero colocar um RA dentro desse objeto aluno, eu faço assim, ó, aluno ponto, ó, 7, ó, já aparece aqui, ó, aluno.7RA, tá vendo aqui embaixo? Ó? Posso dar um duplo clique no 7RA e aqui eu posso colocar um RA pro cara, ó, é string, então eu posso colocar 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Eu estou colocando um RA. Se eu quero colocar o nome do aluno, é aluno.setNome. Lembra que eu te falei que eu criei lá o 7RA na classe aluno, o setNome? É só chamar aquelas estruturas, chamar aqueles métodos. Aquelas estruturas que eu criei lá chamadas 7RA, setNome, são chamadas de métodos na programação orientada a objeto. Então, ó, aluno.setNome. Aqui, ó, dentro do parênteses, eu coloco o nome que eu quero armazenar. Por exemplo, deixa eu ver o nome que eu coloquei aqui, só para a gente usar. Ó, Marcos Pereira, ali, ó, vou cadastrar o Marcos Pereira. Ó, quero cadastrar agora o quê? Quero cadastrar a disciplina de matemática. Aluno.set. Se eu quero cadastrar informações no objeto, na cápsula, é sempre set. Set disciplina. Aí aqui, ó, como é string, eu vou colocar o quê? Matemática. Tá vendo? E aí vai. O que mais que eu quero cadastrar? Aluno.set AV1. Veja que AV1 é double, então eu vou cadastrar, por exemplo, essa pessoa tirou 7.5. E aí, aluno.set AV2. Veja, aqui eu vou cadastrar, por exemplo, 5.5. Então, veja, eu estou... Esse new aluno criou a cápsula vazia. Criou uma cápsula chamada aluno, um objeto chamado aluno, vazio. E aí eu estou preenchendo esse objeto aluno, esse objeto aluno, essa cápsula, estou preenchendo com RA, com o nome Marcos, com a matéria, a disciplina matemática, com a nota da V1, com a nota da V2. Estou preenchendo isso, né? Se eu quiser calcular média agora, o que eu faria? Ali em cima eu declaro uma variável média, por exemplo, ó, double média. Veja, declarei uma variável média lá. Aqui embaixo eu coloco assim, ó, média é igual. Opa, eu preciso da média da pessoa, preciso da média que está dentro do objeto aluno, certo?
A média está dentro do objeto aluno. Então, como é que eu pego a média que está no objeto aluno? Eu vou usar o get, perdão, eu preciso da AV1 que está no objeto aluno e da AV2 que está no objeto aluno para eu calcular a média. Então, eu faço assim, ó, aluno.getAV1 mais aluno.getAV2, tudo isso dentro do parêntese, porque eu estou somando, né? Olha, eu estou pegando aluno.getAV1 mais aluno.getAV2 dividido por 2. Então veja aqui o que eu fiz. Veja, eu quero calcular a média. Bom, eu quero calcular a média do quê? Eu quero calcular a média da V1, que está dentro do objeto aluno, mais a V2, que está dentro do objeto aluno. Então, para eu pegar agora a AV1, eu faço o quê? Aluno.getAV1. Aluno.getAV2. Tudo isso dividido por 2 e armazeno na variável média. Certo? E aí eu posso exibir essa média aqui, usando, por exemplo, o JOptionPane, JOptionPane.show message dialog. E aí eu vou exibir aqui, vou exibir, mas não vou exibir só a média, né? Eu vou exibir o nome do aluno e a média. Como é que eu exibo o nome do aluno? O nome do aluno, ó, o nome do aluno está dentro do objeto aluno. Né? Eu usei o setNome para armazenar o nome do aluno. Para eu obter o nome do aluno, eu preciso do getNome. Então, vou fazer o seguinte, ó. Para eu obter o nome do aluno, eu vou colocar o quê? Aluno.getNome. Olha lá, aluno.getNome. Aí eu vou colocar mais, vou abrir aspas, mais é para concatenar, para juntar. Você tirou a média, fecho aspas, aqui, mais, e aí a média, a variável média. Então veja bem, ó, veja, JOption, eu vou aumentar aqui para a gente visualizar direito, né, para a gente visualizar melhor. Então veja bem, ó, JOptionPane.showMessageDialog mostra alguma coisa na tela. O que eu quero mostrar? Eu quero mostrar o nome do aluno. Para mostrar o nome do aluno, que está dentro do objeto aluno, eu uso aluno.getNome para buscar o nome do aluno que está armazenado, que é o Marcos Pereira. Mas, para concatenar, aí eu mostro a mensagem. Você tirou a média mais a média que eu calculei aqui, que está na variável média. Então, toda vez que você quer buscar uma informação que está dentro do objeto, você usa o get. Foi o que eu fiz aqui, ó. Eu precisava da AV1. Olha, para armazenar a V1, eu coloquei 7. 7 AV1, 7 AV2. Para guardar o valor da AV1 e da V2 no objeto aluno. Para eu buscar o valor da AV1 e buscar o valor da V2, eu já usei o get AV1 e o get AV2. Para buscar o nome do aluno, getNome, né? Para tirar o nome do aluno de lá. Veja, se eu executar, ó, eu vou dar play, vou executar, olha, ele já calculou, armazenou os dados, calculou a média e já mostrou, ó, Marcos Pereira, você tirou a média 6,5. Bom, já sei o que você deve estar pensando aí, né? Você deve estar pensando, mas você jogou os dados direto aqui, ó. Você colocou aluno.setRA e já jogou o RA. Não seria interessante o usuário digitar o RA? Ou seja, ele deveria perguntar qual é o RA, né? Não jogar o RA direto aí, você tem razão. Então, aqui no aluno.setRA, no lugar de jogar o RA direto, aqui, ó, no lugar desse RA que a gente jogou direto, a gente pede o RA. Você lembra como pede o RA? Como a gente pede a entrada do RA? É só colocar aqui, ó, no lugar disso, a gente coloca JOptionPane.showInputDialog, input dialog, e aí abro parêntese e abro aspas, digite o RA. Pronto, veja, ó.
aluno.setRA, aí eu abro o parêntese, e dentro do parêntese eu coloco jOptionPane.showInputDialog, digite o RA. Eu estou pedindo o RA que a pessoa digitar vai ser colocado dentro do atributo RA do objeto aluno. Da mesma forma, onde está Marcos Pereira aqui, ó, eu apago Marcos Pereira e faço a mesma coisa. jOptionPane.showInputDialog, e aqui eu coloco, abro parêntese, abro aspas, digite o nome do aluno, né? Mesmo procedimento, percebe? Ó, eu preciso da disciplina, mesma coisa. No lugar de colocar matemática, eu vou até copiar do anterior, que é mais fácil. Você copia esse jOptionPane aqui, ó, pedindo a informação, ó, vou dar um Ctrl C, vou copiar, e aqui, ó, no lugar de colocar matemática, eu colo aqui e peço, ó, digite a disciplina. Então veja, dentro do parênteses do set disciplina, eu pergunto, ó, eu peço a disciplina que o usuário digitar vai ser passada para o método set disciplina, lá na classe aluno, e aí esse valor vai ser armazenado no objeto aluno, no atributo disciplina, né? Mesma coisa aqui, ó, no caso, aqui dá um pouquinho mais de trabalho, porque veja bem, ó, eu quero armazenar a nota, quero pedir a nota AV1. E veja bem, vou pedir sua atenção agora aqui, ó. Por que aqui dá um pouco mais de trabalho? Porque eu vou pedir a nota. E a nota AV1, ela é double. Então eu vou ter de pedir a nota AV1, converter em double para passar lá para o método setAV1. Então, vai ser uma coisa semelhante, mas eu vou ter de colocar isso, ó, double.parseDouble, como eu te mostrei anteriormente. Double parseDouble é justamente para converter o valor digitado em double. Aí aqui dentro eu vou colocar jOptionPane.showInputDialog. E aqui dentro eu abro aspas e faço a pergunta, ó, digite a AV1. Veja, por que deu um pouco de trabalho? Agora tem um monte de parêntese, porque eu tenho parênteses aqui antes do double, tenho parênteses depois do parseDouble, tenho parênteses aqui antes do digite a AV1 e fecho 3 parênteses ali no final. Veja, ficou um pouquinho mais complicado? Ficou. Por quê? Porque, olha, eu vou passar a nota digitada, mas a nota, eu peço a nota, converto em double e passo ela lá para o objeto aluno, para o atributo AV1, tá? Mesma coisa, e aí eu vou copiar esse pedacinho que eu coloquei aqui, ó, dentro desse parênteses, eu vou copiar porque é mais fácil do que digitar, né? Vou copiar aqui dentro desse parênteses do AV2 também, e aí eu só peço para informar o AV2 ali, fica mais fácil do que digitar tudo isso. Bom, então você vai perceber, jOptionPane eu digitei errado, é O maiúsculo aqui, né? jOption com O maiúsculo, logicamente. Então veja bem, olha a transformação que eu fiz no programa. Agora, ao invés de eu informar um valor diretamente no programa, eu estou pedindo o valor, pedindo o RA, pedindo o nome, pedindo a disciplina, pedindo a V1, pedindo a V2. Os valores que o usuário digitar serão passados lá para o método setRA, setNome, setDisciplina, setAV1 e setAV2. Onde estão esses setRA, setNome, setDisciplina, setAV1, setAV2? Estão lá na classe aluno. Veja, aluno é um objeto, aluno é uma cápsula, é um objeto da classe aluno. Estão lá, ó. Se eu vier aqui na classe aluno, olha ali em cima para você ver, ó, classe aluno, ó. Aqui estão, ó, setRA, veja, setNome, setDisciplina, setAV1, setAV2. Esses métodos set da classe aluno, eles servem para eu armazenar os valores no objeto, eles servem para fazer isso daqui, ó. Quando eu chamo os métodos set, que você está vendo aqui, os métodos set vão pegar os valores que o usuário digita, vão colocar
No objeto aluno, vamos colocar os valores nessas áreas, nesses atributos, RA, nome, disciplina, V1 e a V2. Agora, quando eu quiser tirar um valor, se eu quiser pegar o nome aqui, ó, o nome Marcos Pereira, então eu vou ter de usar o quê? GetNome. Se eu usar GetNome, eu vou estar tirando o nome Marcos Pereira. Se eu usar GetDisciplina, eu vou estar tirando matemática. Se eu usar GetAV1, eu vou estar tirando 7.4 aqui, que é a nota de dentro do objeto. Então veja a diferença. Na programação normal estruturada que eu te mostrei, você cria variáveis simples, variáveis abertas aqui. Na programação orientada a objeto, você cria, na verdade, uma cápsula, você cria um grupo de atributos associados a um nome, a uma área que nós chamamos de objeto. Então, eu vou cadastrar um aluno? Ah, tudo bem. Então, eu vou ter um objeto aluno. E nesse aluno, eu associo a ele todos os atributos, né, desse aluno. O RA, o nome, a V1, a V2, a disciplina, tudo que é desse aluno está associado a ele. Você agrupa isso numa cápsula, né? Agrupa essas variáveis nessa cápsula. Junta esse conjunto de informações nessa cápsula. Esse é o conceito de você programar orientado a objeto. Na orientação a objeto, você sempre faz esse trabalho. Ainda temos um pouquinho de tempo aqui, só estou dando uma olhada no relógio para a gente ver se tem tempo. Então sempre você vai ter pelo menos duas classes. Você vai ter uma classe como essa, que é padrão, que você gera, ó, aluno, aí você gera aqui as variáveis que você vai manipular, sempre privadas. Você gera o construtor, né? Lembra? Clica com o botão direito, vai inserir código, aí construtor, depois gera os métodos setter e getter, botão direito, inserir código, aí você tem aqui setter e getter, opa, cadê aqui? Botão direito, inserir código, aí você tem o setter e getter na lista aqui, agora não tá porque já tem, e aí ele gera isso daqui automaticamente para você. Aqui na classe principal, você só vai ter o trabalho de criar, ó, declarar o objeto, gerar o objeto vazio, gerar a cápsula vazio, e isso daqui eu vou colocar até um comentário, ó, declara o objeto aluno da classe aluno, esse cara aqui, ó, instancia o objeto aluno vazio. Ele instancia o objeto vazio porque, na verdade, o objeto aluno, o construtor, esse new aluno chama o construtor lá, que está vazio, tá? Aqui, ó, ele está populando o objeto aluno, tá? Ele está preenchendo o objeto aluno. Eu vou separar as coisinhas aqui para facilitar. Aqui você está preenchendo os atributos do objeto aluno. Você está enchendo o objeto aluno, essas linhas de baixo. Aqui você está calculando a média. Para calcular a média, você buscou, então, os dados, né? Você buscou a V1, a V2, para calcular a média. Aqui você está, então, exibindo os dados que você quer exibir. Na verdade, aqui você só está exibindo o quê? Está exibindo o nome e a média, né? Você está exibindo só o nome e a média. Bom, e logicamente, aqui você poderia dar sequência, verificando se o aluno foi aprovado ou reprovado. Como é que você faz isso? Você vai verificar pela média. Então, você verifica aqui o quê? Se a média for menor que 6, então, o que você faz aqui? Se a média for menor que 6, você dá uma mensagem jOptionPane.showMessageDialog, aqui, ó, vai lá, showMessageDialog, e você vem aqui e coloca uma mensagem reprovado, né? Você pode até colocar o nome do aluno, né? E como é que você coloca o nome do aluno aqui reprovado? Você coloca aluno.getNome, né? Para você buscar o nome do aluno no objeto. E coloca aqui no lugar de reprovado, você foi reprovado, né? Ó, vamos lá, vamos terminar ali a mensagem, ponto e vírgula. Deixa eu aumentar aqui para a gente visualizar melhor. Ó, então fica assim, ó. Se a média for menor que 6, jOptionPane show message dialog,
O null é para essa mensagem aparecer no centro da tela. Aí, ó, aluno.getNome é para pegar o nome do aluno que está no objeto. Então fica o nome do aluno, né? E aí a mensagem, você foi reprovado, tá? Dou um espacinho aqui para não grudar com o nome do aluno. Aí, se não, né? Se a média for menor que 6, aparece essa mensagem. Se não, aparece uma mensagem que o aluno foi aprovado. Então eu copio essa mensagem aqui, eu copio essa linha do JOptionPane, colo aqui e apenas altero. Você foi aprovado. Se não, a mensagem é que foi aprovado. Então veja bem, vamos lá, vamos dar uma analisada geral agora no programa. Vou apagar essa linha em branco, essas linhas em branco não são necessárias. Você pode selecionar a linha, ó, e apagar aqui. Dê uma olhada para você ver, vamos ver se você entendeu então. Primeira coisa, ó, vamos lá. Programação orientada a objeto. O que muda no geral? Muda o seguinte, ó. Eu tenho aqui, ó. Eu criei um objeto da classe aluno. Veja, eu tenho uma classe aluno para manipular os dados agora, uma classe aluno para manipular os dados, né, as variáveis que eu quero, para eu agrupar esses atributos aqui num objeto, numa área específica, né, numa cápsula que a gente chama de objeto. Bom, eu declarei a cápsula chamada aluno e criei a cápsula vazia. Aí eu pedi os dados e armazenei nessa cápsula chamada aluno, chamando os métodos set, né, para armazenar os dados na cápsula. Fiz o cálculo, buscando o que eu precisava lá na cápsula e armazenando na variável média, mostrei os dados. Se a média for menor que 6, mostrei aqui reprovado. Se não, se for maior que 6 ou igual, mostrei aprovado, tá? É isso. Então o programinha está pronto. Vamos lá, vamos ver o resultado? Eu vou pegar aqui, vou salvar ali nos 2 disquetinhos para salvar. Uma coisa importante, ó, às vezes você se confunde todo aí com as chaves, às vezes está tudo bagunçado aqui o teu programa assim, ó, as chaves estão todas fora do lugar. Se estiver tudo bagunçado o teu programa assim, sabe o que você faz? Você vem aqui, ó, código fonte lá em cima no NetBeans, ó, código fonte formatar. Ele indenta, ele arruma o teu código sozinho, ó, ele automaticamente já arruma as chaves, já organiza teu código automaticamente. Código fonte formatar. Esse é o comando que faz isso para você, tá bom? Então vamos lá, eu vou dar play aqui para você ver, ó, play para você ver. Olha lá, digite o RA. Então vamos lá, digitar o RA aqui. Digitar o RA, tal, ok. Digite o nome do aluno. João, ok. Digite a disciplina, matemática. Ok. Digite a V1, 7, ok. Digite a V2, 4.3, ok. Ah lá, João, você tirou a média 5.65, ok, João, você foi reprovado. Então, quer dizer, a gente fez o programa da mesma maneira que o outro, tá? A diferença é que agora nós fizemos orientado a objeto. Nós pegamos os dados do João, né, desse aluno, e guardamos num lugar só, numa cápsula só, no lugar de deixar esses dados todos separados, né? Ao invés da gente pegar e fazer o programa deixando os dados todos separados, assim, todos jogados, todos largados, né? A gente agrupou os dados do aluno numa cápsula, num objeto chamado aluno. Nesse caso, nós não jogamos para o banco de dados, mas o objetivo de você programar orientado a objeto é, depois que você pegou os dados e colocou na cápsula aluno, no objeto aluno, você pega isso e descarrega numa tabela aluno do banco de dados para ficar guardadinho lá. Se você, por exemplo, programa sem ser orientado a objeto, em variáveis separadas, até dá para você fazer isso também. Não é diferente, tá? Mas a ideia da orientação a objeto é você ter uma classe como essa, uma classe aluno, que é um modelo de uma tabela no banco de dados. Então você vai ter uma tabela no banco de dados com RA, nome, disciplina V1 e a V2, e uma classe aqui na tua aplicação, no teu programa, também com RA, nome, disciplina V1 e a V2, que é o modelo da tabela. Você vai ter uma tabela no banco e uma classe na aplicação que são exatamente iguais, equivalentes, para você gerar objetos aqui para jogar esses objetos lá diretamente para a tabela depois de uma maneira fácil de fazer. Esse é um dos princípios pelos quais você programa, né, orientado a objeto, não exatamente só por isso, tá?
Vamos ver o tempo que a gente tem aqui. Basicamente já está dando o tempo. Nas próximas aulas eu vou te explicar algumas coisas diferentes. Por exemplo, nessa aplicação aqui orientada a objeto, veja que a média eu calculei aqui. Eu poderia ter feito o cálculo da média aqui nessa classe aluno, porque média é uma operação do aluno. Então eu poderia ter feito a operação de cálculo da média aqui, né? Gerado um método aqui para calcular a média. E se eu vou fazer essas modificações nessa classe, eu faço num outro momento para mostrar para vocês, ok? Então é isso, gente. Qualquer dúvida coloca aí, deixa as dúvidas que a gente vai esclarecendo aos poucos e vai evoluindo, né, na disciplina. Muita gente pergunta, mas do outro modo eu programei, funcionou também, calculou a média, por que eu tenho que fazer dessa maneira, gerar um objeto, fazer essa coisa diferente e tal? São maneiras de programar, são formas de programar. Quando eu vou usar uma forma, quando eu vou usar outra? Depende muito. Se você geralmente vai programar para armazenar no banco de dados, é sempre bom você trabalhar dessa maneira orientada a objetos, gerando objetos, tá? E objeto também, ele abstrai aquilo que é do mundo real. Se você pensa num aluno, bom, muito bem, você pensa num aluno. Se pensou num aluno, você olha no cartãozinho dele, na ficha dele. Então o que você tem do aluno na ficha dele? Esse cara é o aluno, beleza, é o aluno. O que ele tem? Ele tem RA, tem nome, tem CPF, tem RG, tem... Então, são atributos desse aluno, certo? Então, programar orientado a objeto é mais próximo do mundo real, né? Você olhando para a pessoa, para a figura do aluno, você sabe que ele tem uma série de atributos, de características. Então, quando você gera um objeto aluno e relaciona as características desse aluno, né, o objeto aluno e relaciona as características desse aluno e agrupa isso nesse objeto, é uma forma de programação mais próxima do mundo que a gente vive, é uma maneira de abstrair, é uma maneira de programar mais próxima da nossa vida real. Por isso que as pessoas usam programar orientado a objeto e é mais comum se programar orientado a objeto do que daquela maneira que eu mostrei na aula anterior, de você programar com variáveis soltas, né? Mas as duas formas deu o mesmo resultado visual, mesmo resultado geral, deu o mesmo resultado geral. Dependendo da situação, dependendo da forma e do objetivo, você pode programar de qualquer uma das duas maneiras, tá bom? Então, até a próxima aula.